Olá, hoje nós vamos trabalhar com algumas operações com strings. Existem muitas operações que podem ser feitas com string. Não convém, né, no início de curso, nós vermos todas. Então vamos ver algumas aqui que são muito comumente usadas, certo? Eu vou criar duas strings. Então vou criar, por exemplo, nome igual a João. João. Pode ser com acento ou sem acento. Sobrenome, vamos pôr Silva. Dois nomes muito comuns no Brasil. Nome e sobrenome muito comum no Brasil. Bom, eu posso fazer a impressão deles em separado. Ó. Print nome e sobrenome. Vamos executar. Olha lá, João Silva, saiu certinho, certo? Agora, eu poderia juntar ele numa variável só? É possível. Olha só, se eu fizer isso aqui, ó, nome completo, por exemplo, nome completo, é o nome da minha variável que eu vou criar agora. Até um bom momento para a gente comentar um detalhe. Eu poderia criar uma variável assim, nome completo? Jamais, tá? Não é aceito, né? Eu poderia fazer um underscore, certo? Também não poderia começar uma variável com número. Também não poderia ter um caractere especial no meio da variável, certo? Por exemplo, print aqui é o que a gente chama de palavra reservada da linguagem. Por quê? É um comando específico da linguagem. Eu não poderia ter uma variável que chama print, certo? Não ia aceitar. Então, existem algumas regras para a gente criar variável. Então, eu vou criar aqui o nome completo. Certo? Vai ser igual ao nome mais sobrenome. Tá? Sobrenome. E vou imprimir aqui nome completo. Então, o que acontece? Aqui não é uma operação matemática. Mas não é um mais? Sim, mas olha só. Ele vai verificar que essa parte vai ser a parte semântica do compilador, né, do interpretador. Ele vai verificar semanticamente que nome e sobrenome são strings. Então ele não vai fazer uma soma, ele vai fazer uma concatenação. Vamos ver? Ó. Olha lá. Ele concatenou nome e sobrenome. Mas não ficou legal, porque ficou João Silva junto. Como é que eu faria nesse caso? Ó, daria um espaço e faria um somatório. Certo? Agora apareceu duas vezes a mesma coisa, né? Mas é porque deixei duplicado aqui. Então, saiu o nome e sobrenome. Então, quando eu tenho um somatório com string, ele vai fazer esse tipo de operação, certo? Ele vai concatenar. E nesse ponto, assim, tem que tomar cuidado, às vezes, porque se acidentalmente eu tenho um número guardado numa variável que é do tipo string, isso pode acontecer numa variável, numa linguagem de tipagem fraca e dinâmica, e eu tentar lá na frente fazer um somatório, ele vai simplesmente concatenar, certo? Nós vimos isso no vídeo anterior, quando eu dei um input de um número e tentei somar o número, ele concatenou, porque ele não enxergava como números, certo? E deu até erro quando eu fui fazer uma multiplicação, ele enxergava como string. Então a gente tem que tomar cuidado com a tipagem, certo? Bom, eu quero saber o tamanho do nome completo da pessoa em número de caracteres. Então eu vou botar aqui, ó, criar uma variável tamanho, certo? É igual len em inglês, né? De length, tamanho, certo? Nome da variável. E vou imprimir aqui que eu quero saber o tamanho. Function, built-in function. Perdão, desculpa. Realmente, aquele erro ali faria sentido, né? Eu botei aqui len, não faria sentido. Então, olha lá, tem 10 caracteres. Certo? Então, o que deu esse erro aqui? Ó? Eu tentei usar uma função como variável ali dentro, né? Se eu tivesse feito isso aqui, pessoal, ó. Se eu tivesse feito isso aqui, ó. Len nome completo, aí ele aceitaria,
certo? Faltou fechar parênteses aqui. Aí ele aceitaria. Ó, aceitou numa boa, certo? Como se eu tivesse escrito o tamanho aqui. Agora, quando eu botei Lena, ele pensaria que era uma variável, mas fala, não, mas isso aqui é um tipo próprio, né? Do Python, certo? Então ele não ia aceitar. Outra coisa, vamos supor, eu quero passar essa palavra, esse nome dele para maiúsculo. Como é que eu faço isso aí, ó? Queira, né? Imprimir agora o nome em maiúsculo. Então eu vou fazer o seguinte, ó. O que é upper, né? É caixa alta, maiúsculo em inglês, né? Upper. Então suponha que eu queira mostrar o nome da pessoa todo em maiúsculo. A primeira impressão aqui, ele estava, tá, partes em maiúsculo, partes em minúsculos, agora todo em maiúsculo. Da mesma forma, se eu quiser fazer tudo em caixa baixa, né? O que eu vou fazer? Então eu vou botar a função lowercase, caixa baixa. Então eu vou imprimir, ó. A segunda impressão, tudo saiu em caixa baixa. Certo? Bom, outra função que a gente pode usar é o str, que é para quê? Para transformar um número em string, né? Suponha que eu tenho o código, né, de uma pessoa. Tá? Se eu fizer isso aqui, vai ser do tipo inteiro, certo? E suponha que eu quero concatenar o código com o nome. Vamos tentar? Vamos fazer isso aqui, ó. Então eu vou pegar o nome, vai ser o próprio nome, mais o código. Vou tentar concatenar. Vamos lá, F5. Opa! Ele falou aqui, ó, o tipo do erro. Must be str, must be tem que ser string, não inteiro. Certo? Então eu tenho que fazer uma conversão aqui, ó. Nós fizemos essa conversão para int no vídeo anterior. Agora eu vou fazer para string. Agora ele aceitou. Vamos imprimir de novo um nome. Print nome. João 10. Certo? Mais dois detalhes antes da gente encerrar esse vídeo. Como eu disse, teria muitas funções para a gente trabalhar com string, né? Mas não convém trabalhar com todas no início do aprendizado tanto de programação quanto de Python. Eu posso acessar uma posição específica desse nome, João 10. Vamos lá, vamos acessar cada posição específica? Olha só. Eu quero acessar a primeira posição. Então, eu vou tentar acessar a posição 0. Tentar acessar a posição 1. Vamos ver o que acontece. Ó. Mas não seria posição 1, não seria J? É uma coisa que a gente tem que se habituar na área de programação. Tá? A gente começa sempre do 0. Para o ser humano, a gente começa a contar do 1. Né? No computador, na programação, a gente começa a contar sempre do 0. Então, se eu quero a primeira posição, eu pego, tá, 0, depois a segunda 1 e assim respectivamente. Ó, peguei a posição 0 e a posição 1. Eu posso pegar cada posição. Bom, por fim, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos procurar alguma coisa dentro da variável. Certo? Então, eu sei que o nome é João 10. Certo? Eu sei que o nome é João 10. Olha lá. Nome é João 10. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu quero saber se, vamos supor, tem 10 lá dentro. Certo? Tem 10 lá dentro. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou botar 10 in e o nome da variável, né? O nome da variável. O nome da variável é nome, né? Justamente. Executei, mas não aconteceu nada. Agora, nós vamos fazer uma primeira ligação com os tipos booleanos, que nós vimos lá no vídeo de apresentação das variáveis. Então, olha lá, eu vou chamar esse tipo de teste, essa variável de teste, certo? Vou imprimir duas coisas do teste. Eu vou imprimir o tipo do teste
e vou imprimir o conteúdo de teste, propriamente dito. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Primeiro, ó, o teste, ele é booleano, certo? Por que ele é booleano? Porque essa operação vai fazer uma pergunta, ó. Esse trecho 10 está dentro da variável nome? Se está, ele vai voltar verdadeiro. Então, automaticamente, o JavaScript vai reconhecer como verdadeiro, certo? Como o booleano, certo? E aí, o que vai acontecer? Vai armazenar true, se for verdadeiro. Vamos ver se a variável, se o trecho 101 está lá dentro dessa variável. False, não encontrou, certo? Então, nesse vídeo, a gente estava tratando strings, mas já estou linkando com o próximo vídeo, que nós vamos falar um pouco de variáveis booleanas e já entrar nos operadores relacionais, certo? Então, obrigado e até o próximo vídeo.